Olá e bem-vindos a bordo. Pensem numa longa, longa viagem pelo cosmos. Uma travessia que dura gerações, a bordo de uma nave chamada Arca. O objetivo? Encontrar um novo lar lá fora, entre as estrelas. E aqui dentro, a sobrevivência não depende só da tecnologia, não. Mas sim de um pacto social muito profundo. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. As regras que governam essa sociedade. O chamado Tratado da Continuocracia. E olha, essa citação já diz praticamente tudo. A ideia central da continuocracia não é sobre direitos individuais, sobre o que cada um conquista, mas sim sobre uma responsabilidade fundamental, a de ser um guardião. É uma baita mudança de perspectiva, não é? E é isso que define cada detalhe da vida a bordo, onde o futuro é, sem dúvida, o bem mais valioso de todos. Então, quem são as pessoas que vivem nessa nave? Bom, eles não são chamados de cidadãos nem de passageiros. Eles são arcanos. E esse nome é muito mais que um simples título. É uma função, uma responsabilidade vital para que a missão continue. O que eu acho mais interessante nessa definição é o que ela não diz. A identidade de um arcano não tem nada a ver com a sua origem, com o trabalho que a pessoa faz ou há quanto tempo a família dela está na nave. Nada disso. A base são dois pilares universais: a dignidade que todo mundo tem e a responsabilidade que todo mundo divide. E este comparativo aqui deixa essa diferença de mentalidade bem clara, né? Enquanto uma sociedade, digamos, mais tradicional foca muito em direitos, posses e no indivíduo, a sociedade arcano se organiza de um jeito diferente, em torno da corresponsabilidade. O bem-estar do grupo e a preservação de tudo para as próximas gerações, esses são os verdadeiros objetivos. Tá, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? O Tratado da Arca deixa bem claro que direitos e deveres são inseparáveis. É como se fossem duas faces da mesma moeda, sabe? Um simplesmente não existe sem o outro e os dois são cruciais para a continuidade da vida. E aqui estão os 5 princípios que sustentam essa sociedade. Eles regem absolutamente tudo, desde a dignidade, que é de todos, sem exceção, até o dever de compartilhar o que se sabe. Cada um desses pilares reforça aquela lógica de que viver na Arca é um ato de equilíbrio constante entre o que se recebe e o que se deve devolver para o sistema. O primeiro pilar é a base de tudo, o alicerce. A dignidade em um arcano não depende do quão útil ele é, da sua idade ou da sua capacidade. É um valor absoluto, incondicional. E isso garante uma coisa fundamental: que ninguém seja descartado ou visto como menos importante, protegendo a integridade de cada pessoa a bordo. E aqui a gente vê o equilíbrio em plena ação. Todo o arcano tem direito ao que é necessário para viver bem: comida, água, abrigo. Mas, e esse é um mas bem grande, esse direito vem junto com o dever inseparável de usar tudo isso com muita responsabilidade. Desperdício, consumo sem limites, nem pensar, porque cada recurso que é economizado hoje garante a sobrevivência de quem vem amanhã. Numa viagem que dura séculos, o conhecimento é o recurso mais vital que existe. Ele não tem dono, é um bem de todos. E o ciclo é super claro. Primeiro, aprender, sempre. Segundo, registar tudo de forma que possa ser verificado. E terceiro, e talvez o mais importante, transmitir. Perder conhecimento significa arriscar cometer erros que a Arca simplesmente não pode se dar ao luxo de repetir. Agora a gente chega no coração do tratado, no conceito que define tudo. Se existe um dever que está acima de todos os outros, é a responsabilidade com aqueles que ainda nem nasceram. As gerações futuras que vão abrir os olhos pela primeira vez a bordo dessa nave. Essa aqui é a regra de ouro. Simples, direta e com uma força imensa. É a base do que a gente poderia chamar de equidade entre gerações, um contrato social que atravessa o tempo. É ela que guia todas as grandes decisões, garantindo que o objetivo de cada geração não seja só sobreviver, mas entregar para a próxima uma arca em condições iguais, ou de preferência, melhores. O ponto central é este. Na Arca, nenhuma ação é neutra. O uso de 1 litro de água, o registro de um experimento, a maneira de resolver um conflito, tudo isso é visto como um investimento ou um desinvestimento no futuro. Cada arcano, portanto, é um administrador do legado da humanidade. Para a gente fechar, vamos amarrar todos esses conceitos. O tratado, na sua essência, molda a identidade de cada habitante, transformando as pessoas de simples passageiros em guardiões ativos do seu próprio mundo. E essa é a grande lição. A filosofia da continuocracia muda o foco do valor. Não se trata mais de ter, mas sim de proteger. O status de uma pessoa não vem do acúmulo de coisas, mas da sua contribuição para que o sistema todo continue funcionando. É uma mudança radical.
de uma cultura de consumo para uma cultura de custódia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? O Tratado da Arca pode ser ficção, mas os dilemas que ele apresenta são muito, muito reais. Se a gente pensar no nosso planeta Terra como a nossa própria nave integracional viajando pelo cosmos, a pergunta que fica é: será que estamos agindo como guardiões responsáveis? Estamos garantindo que as próximas gerações vão herdar condições melhores ou estamos consumindo o futuro delas? A resposta, talvez, defina a nossa própria travessia.